Enquanto, então, vocês estão chegando, imagino que algumas pessoas aqui já fizeram alguns cursos, outras podem ter feito o aulão do mês passado, mas só para você entender a dinâmica, tá? O aulão é feito aqui, o John, que ele é o produtor do conteúdo, é ele que assina o conteúdo teológico, tá bom? Então, ele é o nosso professor, ele é o meu professor, meu amigo, além de meu professor, é meu amigo, meu pastor, e meu professor de teologia, tá? Vocês estão em boas mãos, para quem não o conhece. Ele vai dar o conteúdo, tá bom? Eu, como sempre, estou aqui mais uma vez para aprender com ele e com vocês. E eu faço apontamentos, né? Lógico, já tive uma prévia do conteúdo, e aí eu vou fazendo apontamentos conforme eu achar que eu posso contribuir de alguma forma, tá bom? No mais, eu estou aqui para ajudar o John e a Dani, beleza? Então, estou aqui para te ajudar, viu, Dani? É contigo. Ok. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. A gente bateu o nosso recorde de alunos hoje aqui na aula, quase 70 pessoas se inscreveram. Isso para a gente é muito legal, né? Nos faz querer fazer sempre esse tipo de conteúdo e esse tipo de formato, tá? Então, deixa eu começar aqui a apresentação. John, vou fazer uma introdução aqui, dá um tempinho ainda para você falar. Aqui perguntaram no chat da gravação, vai ficar disponível posterior. Sim, amanhã de manhã, vocês recebem a gravação ali no próprio grupo, tá? O pessoal quer que a Dani vire à noite já baixando, editando, e no máximo meia-noite, que é quando for o grupo. Dormir para quê, né? Não precisa dormir. Dani, você dorme todo dia, que mau hábito. Para com isso. Péssimo hábito, péssimo hábito. Gente, só um minutinho que tá entrando gente aqui, eu tô no slide, mas a galera vai entrando, eu preciso aceitar. Pronto, já foi 2 Big Mac, tá tudo certo agora. Tá todo mundo vendo nosso slide, tudo certinho, beleza? Perfeitamente. Então, gente, aulão, Jesus da fé versus Jesus histórico. Para quem não fez o aulão 1, que foi em dezembro, eu vou explicar rapidamente, assim, como que vai funcionar hoje, tá? É um pequeno cronograma. Então, a gente vai começar com a aula, né, com o pastor John e as considerações do pastor Berloffa, junto com o pastor John também. Depois é um espaço para as perguntas do chat. Então, aqui do ladinho, né, se você está pelo celular, eu acho que é embaixo o botãozinho. E você já pode fazer suas perguntas no decorrer da aula, mas serão respondidas todas no final. Depois das perguntas do chat, a gente vai começar as perguntas ao vivo. Aí tem uma mãozinha aqui embaixo também, que você aperta a mãozinha, levanta a mão. E aí eu abro a fila e a gente vai respondendo por ordem de chamada. E aí as considerações finais. Então, bora lá, John. Desculpa, apresentação. Apresentação primeiro para quem não conhece, né? Eu sei que tem muita gente nova que está chegando, e talvez algumas aqui no aulão também não conheçam o pastor John e o pastor Berloff. Então, primeiramente, o pastor John, né? É pastor da Garagem, do Rio de Janeiro, graduado em Teologia pela Simonton e Economia pela Cândido Mendes. Mestrado, doutorado, em Ciências da Religião pela Trinity College de Dublin. Especializado em exegese do Novo Testamento e grego. Pastor John, pastor Berloffa, mais conhecido como pastor Berloffa, filósofo, escritor, fundador e pastor na Garagem da cidade de Mogi das Cruzes e da Garagem Nyon, uma igreja online que acolhe pessoas do mundo todo. Fundador do Movimento Inadequados e gestor do coletivo Inadequados. Então, bora lá. Boa noite a todos e a todes. Que bom ter vocês aí. E hoje eu quero dizer para vocês que talvez algumas coisas se revirem dentro de vocês. Eu tenho dito que era bom que vocês tivessem orado antes de vir e cair na minha mão aqui. Quem quiser fazer sinal da cruz, faz agora. Quem quiser se conectar com Deus, Jesusinho, aproveita que Talvez o que fique seja os escombros, que talvez seja tudo que você precise, né?
mas vai arder, meus irmãos. E vai arder talvez para o bem, porque talvez o que a gente fez foi se juntar de um tanto de sofisma durante a nossa vida inteira, sem se questionar. Hoje nós vamos acompanhar o processo de formação histórica do Novo Testamento, do material do Novo Testamento. Vamos entender um pouco sobre o Jesus histórico, e para isso a gente vai precisar, antes de estudar o testemunho, por exemplo, de Flávio Josefo, que talvez seja um dos testemunhos mais antigos, né, acerca de Jesus, o que alguém disse sobre Jesus, alguém que não era um cristão, porque Flávio Josefo era um historiador de origem dos judeus, né, da história dos hebreus. Inclusive tem um livro, né, chamado A História dos Hebreus, que é de Flávio Josefo. Então, a gente vai estudar um pouquinho do testemunho de Flávio Josefo sobre Jesus. Vamos estudar um pouquinho o material histórico que a gente tem no Novo Testamento. Mas antes disso, a gente precisa entender o que a arqueologia propôs e propõe para a gente de algumas formas, né? A gente tem a primeira fase de Jesus, que é chamada, né, de fase de Jesus com Jesus, que é a camada mais antiga do Novo Testamento. E ela vai se situar na primeira metade dos anos 30 do século I. Logo abaixo dela, né, esse sítio arqueológico, imaginamos que a gente tem uma camada de Jesus com Jesus, ou do Cristo com Jesus, ou da igreja com Jesus, ou do grupo dos que se reuniam em torno do caminho e do reino de Deus com Jesus. Esse sítio arqueológico, que está situado nos anos 30 do primeiro século, é um lugar completamente estéril. Não é possível encontrar qualquer tipo de informação desse Jesus Cristo, desse Jesus chamado o Cristo, ok? No ano 30, quando ele está ali, né, caminhando no meio dos seus, né? É nessa fase que a gente encontra, né, e que se encontra Jesus de Nazaré, e aquilo que a gente chama na história do Cristo de movimento de Jesus com Jesus. Essa fase ela estava completamente imersa naquilo que a gente chama de oralidade. E em qual língua? Na língua aramaica, na instauração principalmente da ideia do reino de Deus, e com duras críticas também ao Império Romano e às elites judaicas citadinas, tá? Então, essa primeira fase, se a gente começasse a escavar para procurar Jesus, nós não teríamos ferramentas arqueológicas para encontrar esse cara, tá? O que nós teríamos? Teríamos uma oralidade, uma conversa, um cara que sai de Nazaré, que a gente tem dois textos, né, tanto Mateus como Lucas, numa como se Jesus sempre tivesse nascido em Belém, né? Então Jesus nasceu em Belém para Mateus, e o outro vai dizer que por conta de um censo, Jesus tem que ir para Belém, junto com os pais dele, na verdade vai na barriga de Maria, né? Então eles têm que ir para lá, e por conta disso ele nasce em Belém, né? Mas tudo isso é uma construção, mais uma vez, que não é histórica. Jesus não nasce em Belém, coisíssima nenhuma, tá? O Jesus histórico, ele é de uma aldeia chamada Nazaré. Ele é chamado de O Nazareno, ok? Belém foi para que atrelasse ele, obviamente, à raiz de Davi, ao povo de Davi, à semente de Davi, à genealogia de Davi. Jesus, historicamente, é um homem de Nazaré. Um homem de Nazaré analfabeto, porque toda a aldeia de Nazaré era uma aldeia de pescadores, de pessoas que trabalham em curtumes, ok? Então, toda a aldeia de Nazaré era uma aldeia analfabeta, principalmente para o mundo grego. Jesus falava aramaico, ok?
e ao convocar os seus discípulos, né, ao caminhar em torno de uma multidão, ele convida as pessoas com a ideia daquilo que ele chamaria de reino de Deus. Então a gente vai mudar o lugar do Jesus histórico para Nazaré, porque todos os textos, exceto aqueles que precisam encaixar ele na genealogia de Davi, dizem e chamam ele de Nazareno, Jesus o Nazareno, ou Nazareno, ou o carpinteiro, né? Então ele tem alguns nomes, às vezes é chamado pela profissão, por vezes é chamado de o Nazareno, ok? Então Jesus, historicamente, está alocado em Nazaré, falando aramaico, um homem de uma periferia, da periferia, da periferia, um Capão Redondo da vida, né? Nova Iguaçu, né? É um cara que está ali inserido nos contextos periféricos, falando aramaico e criticando o Império Romano e as autoridades judaicas citadinas. Essa é a primeira camada que a gente chama de Jesus com Jesus, ok? Bom, ela vai agora, a gente vai transitar, né, para uma fase chamada de fase 2, que ela consiste com a camada mais antiga, mas ela vai coexistir com essa camada, mas ela vai se distanciar um pouco em algumas coisas. Por quê? Porque ela se situa entre a primeira metade dos anos 30 e toda a década de 40 do século I, né? Esse sítio arqueológico ele vai se deparar com uma camada estéril também, tá? E com um nível zero, vai se encontrar com aquele nível zero que a gente falou anteriormente. Não há informação nesse sítio arqueológico, nessa escavação, ok? De que a gente tenha qualquer tipo de resquício histórico, arqueológico de Jesus. Não há, tá? Mas Jesus ainda, o Jesus de Nazaré, não de Belém, ele se encontra vivo. Então, pela primeira metade dos anos 30 e toda a década de 40, a gente ainda está junto com aquela camada arqueológica estéril, ok? Então, essa camada ela continua sendo inserida no que a gente chama de movimento de Jesus com Jesus. No movimento de Jesus com Jesus, nós não achamos nada arqueologicamente falando, tá? Jesus está ainda sem produzir qualquer tipo de resquício histórico de si mesmo. Então, essa fase 2, a gente tem Jesus vivo, né, na primeira metade dos anos 30 e toda a década, parte da década de 40, ok? A gente vai ter um sítio arqueológico estéril, tá? Jesus ainda se encontra vivo, tá? E a gente vai estar ainda falando de um movimento chamado Jesus com Jesus, nessa segunda fase. Então, ele vai se situar, né, entre a primeira metade dos anos 30 e toda parte dos anos 40, né, com a morte de Jesus, e a gente vai ter uma fase B dentro dessa parte 2, né, que passou a se situar sobre a fase 1, de forma perpendicular, uma em cima da outra, ok? A gente vai ter constituído um movimento de Jesus nesse final da década de 30, início da década de 40, meados da década de 40, já o movimento de Jesus sem Jesus. Jesus vai morrer pela mão do Império Romano, denunciado pelos religiosos, né? Então, a gente vai ter nessa fase 2 coexistindo, no final da fase 2, que é uma parte B, a ideia de que há um movimento de Jesus sem Jesus se encontrando com o movimento de Jesus com Jesus. Então, Jesus com Jesus, Jesus sem Jesus vão se encontrar, tá? Vão se interseccionar. Aqueles que conheceram, né, e que ouviram falar de Jesus, que foram testemunhas oculares, começarão a se manifestar. Essas pessoas que andaram com Jesus, que foram discípulos dos discípulos, eles vão começar a se encontrar. Então, Jesus ele vem, faz uma caminhada histórica de luta, de classe, faz uma caminhada histórica criticando o Império Romano, e a gente não tem nada que nos prove arqueologicamente materiais acerca de Jesus. Não há prova material. Nós depois vamos nos encontrar numa fase ainda de Jesus, com Jesus, mas essa fase vai interseccionar no ano 40, ok? Vai interseccionar no ano 40
alguém está falando que o áudio está baixo. Depois vocês verifiquem para mim se está baixo mesmo, se é... Tá bom? Tá tranquilo? Então vai interseccionar no ano 40 com a história de Jesus sem Jesus. E aí a gente vai ter pessoas que vão começar a testemunhar. Quais pessoas? Aquelas que ainda falavam aramaico, que estavam sob o domínio de Roma, pessoas e artesãos e movimentos sociais, movimentos de luta, como os zelotes. A gente vai ter essa galera e vai ter também alguns intelectuais de língua grega que vão começar tanto a comunicar Jesus como a escrever alguma coisa. Tanto que a gente vai ter aí Paulo, se vocês abrirem a Bíblia de vocês, podem abrir se vocês desejarem, lá em Gálatas 1,18, vai dizer que passando-se 3 anos, Gálatas 1,18, ou mais ou menos no ano 38, né, da entrada no movimento de Jesus sem Jesus, Paulo foi até Jerusalém para entrevistar Pedro e ficou com ele por 15 dias. Então, Paulo vai atrás das ferramentas, o quê? Históricas. Paulo, ao se encontrar com Jesus, a gente sabe que em Gálatas 1,18, né, ele está dizendo que passados-se 3 anos, né, ou seja, no ano 38, da entrada no movimento de Jesus sem Jesus, ele foi até Jerusalém para poder entrevistar Pedro, né, e ficou com ele durante 15 dias. E aqueles que não conheceram, né, mas aderiram também ao movimento. Teve gente que não conheceu Jesus, mas aderiu ao movimento, porque ouviram dos apóstolos. Então a gente tem Gálatas 1,18 como uma ferramenta histórica. Paulo é alguém que está muito próximo historicamente de Jesus. Jesus morre, 3 anos depois, Paulo vai ter com Pedro, né? E vai ficar com ele 15 dias em Jerusalém para poder aprender do movimento, né? E vai conhecer também aqueles que não conheceram Jesus, mas aderem ao movimento já de Jesus, sem Jesus, a partir do diálogo e da história de alguém que viveu o movimento de Jesus com Jesus, tá? Lá em Romanos também, no capítulo 16, no versículo 7, quem quiser abrir a Bíblia, né? Há uma saudação a Andrônico e Júnia. E recorda que com eles, que eles estavam, né, em Cristo antes dele chegar. Paulo vai falar que Andrônico e Júnia, de alguma forma, estavam em Cristo antes dele chegar, ou seja, localizado na primeira metade dos anos 30. Então, esses homens romanos, né, homens de costumes greco-romanos, estavam com Jesus. Ele vai atrás desses caras também, e eles estavam com Jesus antes de Paulo chegar, ou seja, num movimento de Jesus com Jesus. Esses caras estavam lá, tá? E eles vão estar, ele vai estar também com alguns que nunca aderiram e talvez de alguma forma também perseguiram Jesus. Em Gálatas 1, 13, 23, primeira carta aos Coríntios 15, 9, Filipenses ou Filemão também, vai ter algum resquício, né? Vai ter uma fala que Paulo ele era perseguidor da congregação de Deus, né? E destruía algumas sinagogas que perseguiam os cristãos. Apesar dessa fase 2 ainda estar completamente centrada na oralidade aramaica e grega, já existia a circulação de ideias de e sobre Jesus para além do mundo da língua aramaica. Ali começa a difusão da ideia de Jesus no Império, né? Para além do universo camponês. Então, até então, a gente tem tudo isso acontecendo apenas dentro do universo camponês, dentro da periferia. A história de Jesus sem Jesus e a história de Jesus com Jesus está acontecendo apenas dentro da periferia. Não imagina que Jesus estava saindo para pregar em Jerusalém, Jesus estava indo para Ibabe para levar uma mensagem, senta um pouquinho Ed René. Não estava. Jesus estava dialogando apenas com a periferia. E como? Em aramaico. Por mais que já tivéssemos discípulos de língua grega, Jesus dialogava, as pessoas dialogavam em aramaico. Era um movimento para dentro do seu povo, ok? Mais um ponto. Havia ideias e ditos, né, sobre Jesus
que já estavam circulando entre os judeus helenizados, aqueles que aderiram à cultura grega, né? Dentro e fora de propriamente o território judaico, né? Então, Jesus já estava sendo falado fora do ambiente do judaísmo, fora do ambiente de Nazaré. Então, é nesse momento, nessa intersecção entre a história de Jesus com Jesus e Jesus sem Jesus, nos meados dos anos 30, início dos anos 40, que Jesus rompe a barreira e começa a cair na boca dos romanos, do Império Greco-Romano, ok? Vamos lá. A irmã disse que está com dificuldade de entender essa história de Jesus com Jesus e Jesus sem Jesus. Jesus com Jesus é o período em que Jesus estava vivo, né? Então, tudo aquilo que aconteceu enquanto Jesus estava vivo, historicamente falando, é um período de Jesus com Jesus. Ele era a pessoa que estava ali fazendo e acontecendo dentro do ambiente dos hebreus, né? E a história de Jesus sem Jesus está dentro do ambiente da história no momento em que Jesus morreu. Segundo a fé, ressuscitou ao terceiro dia, mas esse é o movimento de Jesus sem Jesus. Ele não estava mais presente fisicamente, caminhando e dando, de alguma forma, os conselhos e trazendo para eles a novidade do reino de Deus. Então, essa ideia de Jesus com Jesus e de Jesus sem Jesus. Paulo, em Gálatas 1,6, vai dizer que quando ele aderiu o movimento de Jesus sem Jesus, ou seja, o período em que Jesus não estava mais presente, ele vai dizer que não se aconselhou com ninguém. Isso tem a ver com os meados dos anos 30. Ele lembra lá em Gálatas 1,17, na parte A, que não foi até Jerusalém para junto dos que eram apóstolos antes dele, né? Que é a primeira metade dos anos 30, mas que partiu para a Arábia, lá em Gálatas 1,17, parte B. E, seguidamente, voltou depois para Damasco, que também está na metade dos anos 30. Passado 3 anos, no ano 38, Paulo, lá em Gálatas 1,18, foi até Jerusalém para entrevistar Pedro e ficou com ele por 15 dias, né? Essas ideias agora começam a circular dentro do mundo grego, ok? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 3 e 4, vai dizer que ele tem recebido a seguinte informação, que além de tudo aquilo que ele creu, que ele participou, Cristo vai morrer, segundo Paulo, a partir desse encontro, passado esse ano 38, ao caminho que ele vai fazendo às igrejas, na plantação das igrejas, que Cristo vai morrer pelos nossos erros, que ele foi sepultado, segundo Paulo, e ele vai ressuscitar ao terceiro dia, tá? Que Jesus teria aparecido em 1 Coríntios 15, do 5 ao 6, a Cefas, ou a Pedro, e aos 12, e a mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso na primeira metade dos anos 30. Depois apareceu, em 1 Coríntios 15, 7, a Tiago e a seguir a todos os apóstolos, na primeira metade dos anos 30. E, em último lugar, aparece para ele, Paulo, 1 Coríntios 15, 8, né? Que ele se chama, ele diz acerca de si mesmo que ele era um aborto, por assim dizer, meados dos anos 30, enquanto ele ainda perseguia a igreja, né? Bem entendido essas ideias, que a gente tem um movimento de Jesus com Jesus, dentro do processo histórico, na arqueologia, e tem um movimento de Jesus sem Jesus, bem entendido isso, né? Então as ideias de Cristo estavam sendo expandidas e recriadas ou simplesmente inventadas também por judeus helenizados, esses que já estavam no movimento de Jesus sem Jesus. Como que isso fica facinho de entender? Primeiro, o movimento de Jesus, mais ou menos no início dos anos 30, tá? Então ele vai começando a catequizar, a trazer a ideia do reino de Deus para o vilarejo de Nazaré, trazendo aquele povo em direção a ele mesmo e a ideia do reino de Deus, da partilha, da comunidade, né? E criticando o Império Romano e os judeus religiosos, né? Aqueles que eram extremamente religiosos. Vai chegar um momento que Jesus morre. Ele é entregue pelo povo e pelos religiosos, né? E ele chega nas mãos do Estado romano, que pratica a pena capital. A partir desse momento, aqueles que andaram com Jesus começam o movimento de Jesus, só que sem Jesus, ok? Vamos lá. Então, a fase 3 que a Dani colocou aí
ela vai se situar entre os anos 50, mais ou menos, tá? Até a destruição de Jerusalém e do templo. O que eu estou fazendo aqui é só uma introdução para o testemunho de Flávio José, tá, gente? Isso aqui é só a introdução, ok? Vocês ainda vão ter que caminhar uma milha comigo, tá? Então, esse movimento, que é a fase 3, ela vai se situar mais ou menos entre os anos 50 e a destruição do templo no ano 68, alguns colocam o ano 70, e o material escrito nessa fase aparece pela primeira vez, que são as cartas paulinas. Então, as cartas paulinas começam a ser escritas, Paulo se encontra 3 anos depois, ok? Mas ele só começa a produzir carta quando? Entre o ano 50 e o ano 68. Então, o material escrito aparece pela primeira vez, que são as cartas paulinas e o Evangelho e também chamado Evangelho de Tomé. Começa a ser escrito nesse período. Esse evangelho foi escrito exclusivamente em grego. Essa fase, a gente já vai encontrar completamente imerso o movimento de Jesus sem Jesus. Agora não tem nenhuma intersecção de Jesus com Jesus. Agora a gente vai ter um movimento, tanto de pensamento intelectual quanto de modificação daquilo que Jesus disse, do movimento de Jesus sem Jesus. Ok? Então a gente começa a ter uma galera lembrando, tanto aqueles que caminharam com Jesus, como aqueles que vieram já do movimento de Jesus sem Jesus, mas eles lembrando dos seus ditos, lembrando das suas falas, lembrando do seu caminho. Qual o período que a gente está? Entre o ano 50 e o ano 68, tá? Mas eu preciso que vocês se lembrem que continuava a existir a presença de 2 distintas gerações, ok? Aquela que conheceram Jesus, que eram os testemunhos oculares, e aqueles que não conheceram Jesus. Então, nós temos nas falas dos evangelhos, que vão vir um pouquinho depois dessa fase que eu estou dizendo, mas tanto quanto nas falas de Paulo, testemunhos, ok? Testemunhos de gente que viu Jesus e gente que não viu Jesus. Na hora de fazer um material jornalístico, eles chamam aqueles que conheceram Jesus, as comunidades de Marcana, as comunidades de Mateus, as comunidades lucanas, todas elas são convocadas para poder falar sobre Jesus, para dar testemunho de Jesus. Mas ali a gente tem gente que conheceu e que viu Jesus, e gente que não conheceu e que não viu Jesus, tá? A oralidade aramaica e grega continua a existir nessa fase. Qual fase? Entre o ano 50 e 68, tá? E as ideias e os ditos, né, sobre Jesus continuavam a circular livremente entre os judeus helenizados, aqueles que tiveram o costume grego, né, dentro e fora do território propriamente judaico. Então, começa-se a se furar esses bloqueios. A linguagem ainda é o aramaico e o grego, ok? E as cartas paulinas desse período exclusivamente em grego e com fontes de gente que andou com Jesus e gente que não andou com Jesus, ok? Próximo ponto. Abre aí, Dani. Então, a gente vai ter, para complementar essa ideia do Cristo histórico, a gente até pode dar uma pausazinha aqui, Berlofa, encerrado esse processo introdutório, para que a gente se localize na data, no tempo. A gente precisa dar uma pausazinha, porque a gente vai entrar agora no testemunho de Flávio Josefo, chamado de Testimonium Flavianum, que é um testemunho acerca de Jesus, que é uma fonte histórica, ok? Para que eu fiz essa introdução, Berlofa? Para que eu falei todas essas coisas, que a gente deu essa introdução aí de 20 e poucos minutos para falar sobre isso? Para que a gente se localize a nível temporal, ok? Se o Império Romano, se era o Império Romano, porque eles tinham sido dominados pelos gregos, né? Então a língua do Império Romano oficial era o grego. A gente deu essa pausa, a gente deu essa parada para que a gente possa fazer isso assentar dentro da gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer e saber é que existem 2 movimentos que compõem historicamente aquilo que a gente chama de movimento cristão, que vai se chamar cristão depois. E que situação é essa? Existem 2 movimentos. Um movimento que conviveu com Jesus, que caminhou com Jesus, que andou com Jesus, e um movimento que não andou com Jesus, que não caminhou com Jesus e que veio de uma linguagem, de uma tradição oral. Até que no ano 50, até o ano 68,
começa a ser composta as primeiras cartas. E aí você acha que o evangelho, os 4, os sinópticos, os 3 mais João, ou os 4, foram compostos primeiro, Berloff. Mas não. O primeiro a escrever foi o apóstolo Paulo. O primeiro encontro foi do apóstolo Paulo. Então, esse cara, que a gente às vezes tem um problema com ele, que às vezes a gente a gente fica um pouco chateado com ele é a ferramenta. Eu acabei de falar do Evangelho que, tá, Jalber? Tá lá em cima. Ele vai vir junto entre 50 e 68, junto com o Evangelho de Tomé. Esse cara, esse sujeito, que a gente tem alguns problemas com ele às vezes, é a nossa maior fonte histórica, porque segundo ele próprio, lá no livro de Gálatas, né, ele se encontra com Jesus, ele tem uma experiência com Cristo 3 anos depois, naquele momento que, segundo a fé, é a ascensão de Jesus, e segundo a historicidade, é a sua morte. Então, 3 anos depois, ele tem um encontro com isso. E aí, Berloff, ele começa a caminhar em direção àquilo que a gente chama das plantações das igrejas, e só no ano 50, ou seja, aproximadamente 12 anos depois do encontro que ele teve com Cristo, a partir da fé, segundo a narrativa do próprio apóstolo Paulo, ele escreve alguma coisa. Ele dá um testemunho escrito de alguma coisa. Então, enquanto a gente procura, dentro dos 4 evangelhos, ou dos sinópticos mais João, a fonte mais próxima do Cristo, na verdade, a fonte mais próxima do Cristo é o apóstolo Paulo. É ele que dá, ele que carimba, de fato, a autenticidade e a historicidade do processo de Jesus. É uma das maiores fontes. Ok? Maravilha. Olha, esses dias, em uma das minhas lives, eu ainda fiz essa brincadeira com a galera, né, perguntando quem sabia, quem sabia quais seriam as primeiras informações, os primeiros relatos de Jesus, e a grande maioria foi em Marcos, porque a gente não para fazer essa conta, e chega a ser impressionante. É quando a gente para pensar, caramba, então Paulo teve um encontro e começou a escrever as cartas antes dos evangelhos serem escritos. Isso na nossa cabeça, que enxerga essa Bíblia que a gente tem aqui como uma ordem cronológica, né, de Gênesis, Apocalipse, bonitinho, né, como se tudo tivesse acontecendo ali naquela sequência, isso já começa a mexer bastante com as bases. Gente, até aqui, essa parte ali é muito importante, essa parte primária dessas primeiras datas ali, que é o que a gente tem de mais próximo. Aqui, tudo bem? O João vai começar agora a falar de Flávio José, ele provavelmente vai falar de todas as questões, todas as dúvidas que tem, né, sobre Flávio José. Muita gente fala sobre adulterações da Igreja Católica e tal. Mas essa primeira parte, beleza? Podemos seguir? Não, João? Tranquilo, todo mundo captou essa ideia do período, porque a gente ainda vai voltar nesse assunto. Eu quis trazer uma introdução para vocês, porque como vocês, talvez boa parte de vocês, não tenham frequentado o ambiente acadêmico, a gente, dentro do ambiente acadêmico, principalmente na parte de história da teologia, história do Novo Testamento, a gente trata muito esse termo, período de Jesus com Jesus e de Jesus sem Jesus. Okay? Esse período, essa cunha vem, segundo parte dos historiadores, né? Do brasileiros, né? Do irmão Chevitarese, né? Que fala sobre isso. Ele outorga para si a criação desse termo, mas, obviamente, que nada é tão novo assim que, de alguma forma, não tenha sido usado nunca em momento algum. Mas esse termo ele é extremamente importante, porque esse termo ele que vai, de alguma forma, nos localizar agora, vai fazer com que a gente, de alguma forma, entenda algumas coisas, tá? Então, nós vamos atrás daquilo que a gente chama de fontes históricas de Jesus, ok? Então, nós vamos ler agora o testemunho de Flávio José, chamado de Testemunho Flaviano, né? Que é um testemunho de um historiador judeu, né? Aí tem muita gente que pergunta, né, Berloff, Jesus realmente existiu, né? Que a gente não achou a ossada, a gente não procurou no túmulo, não tinha, até porque, se eu falar para vocês que José de Arimateia é uma invenção da teologia, ele não é um homem histórico, tá? É uma invenção da teologia. Era necessário criar alguém importante. Você acha, olha para minha cara aqui, que um hebreu
nazareno, familiar de Jesus, fosse lá diante de Pôncio Pilatos e falasse: por favor, gostaria de pedir o corpo do meu mestre. Quem é o seu mestre? Jesus. Que Jesus? É Jesus de Nazaré. Isso aqui é o corpo. Eu estou querendo o corpo. Não, meu irmão. Que corpo? Uma das formas de envergonhar e de matar e de trazer vergonha à história de um sujeito era, principalmente dos judeus, era aparar a sua barba, o deixar nu. O espancamento que acontecia ali era um processo de vergonha. A crucificação, ok? E se você, de alguma forma, pegasse os seus ossos e espalhasse. Essa era a maior vergonha. Porque a crença dos nossos irmãos judeus, principalmente de uma seita chamada dos fariseus, é que haveria a ressurreição do corpo. Então, Berloffa, se eles pegassem o corpo de Jesus e jogassem num ossário antigo, porque a palavra tumba, né, na verdade é um ossário, é o lugar onde você bota lá o corpo para que ele possa, você quebra, né, os ossos, e aí você coloca o corpo lá para entrar no processo de decomposição, depois você tirar aqueles ossos de lá. Por isso que era uma tumba nova, porque se fosse uma tumba antiga, já estaria cheio de ossos. E se Jesus fosse lançado lá, morresse lá, se decomposse lá, e os ossos de Jesus se misturassem com os ossos de outras pessoas, ele não poderia ressuscitar no dia da ressurreição. Então, por isso, o personagem José de Arimateia, que era um homem importante, segundo o texto, porque senão ninguém iria entregar um corpo para um nazareno. Eu sou o dono do açougue, vim aqui pegar o corpo de Jesus. Não aconteceria. Para isso era necessário criar um homem, na narrativa, um homem importante, um homem que de fato tivesse poder junto às autoridades, para que pudesse tirar o corpo de Jesus de lá, ok? E João, aí... Oi. E vale lembrar que naquela cultura, o cara que morreu ali crucificado, bandido, ele seria jogado numa guerrina, né? E depois se transformou no nosso inferno. Então, aí você vê que a igreja, ela deu uma cagada, né? Porque senão depois ela ia ter que explicar de alguma forma como é que Jesus ia ter parado no inferno. Então eles meteram José de Arimateia ali no meio, e no final deu certo, porque eles puderam usar o inferno como esse espaço metafísico. Mais uma questão. Sim. Agora, uma outra situação que é necessário da gente passar. O celular está caindo aqui, calma aí. Fica, desgrama. Espera aí. Voltei? Meu celular estava... É porque eu estou sem tripé, eu tô com ele em cima de um paninho aqui. E aí eu estou tendo que segurar ele aqui, ele não está ficando direito. Tá bom. Tá vendo, gente? Por isso que vocês têm que comprar curso, para o João poder comprar um tripé lá e não ter que usar um paninho. Exatamente. Então, meus irmãos, era necessário se criar a ideia, né, de Jesus sendo resgatado por um homem rico, um homem importante. Por quê? Porque apenas um homem rico e importante poderia ir até Pôncio Pilatos resgatar o corpo de Jesus, ok? O testemunho de Flávio Josefo viria de alguma forma para poder suplantar, né, e trazer algum tipo de autenticação para o Jesus histórico. Então, de fato, Flávio Josefo vai falar sobre Jesus e eu vou ler aqui junto com vocês. Esse cara, ele não é um cristão, ok? Ele é um historiador judeu, tá? Que vai tratar da ideia desse Jesus do primeiro século. Vai dizer o seguinte: em torno desse tempo, viveu Jesus, um homem sábio, se é que devemos chamá-lo de sábio ou de homem, porque ele realizou proezas paradoxais e foi um professor para aqueles que o aceitaram ou que aceitam. Próximo. E aceitam o quê? A verdade com prazer. Ele chamou para si tanto multidão de judeus como multidão de gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, a sugestão dos principais homens dentre nós quem? Dos judeus, o condenou à crucificação ou à cruz, aqueles que o amaram desde o princípio não o abandonaram. Ele apareceu vivo
novamente para eles, ao terceiro dia, conforme disse os profetas. E ainda milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. Aconteceram outras coisas. É dele que a tribo dos cristãos, os quais vemos ainda hoje, que existem ainda hoje, tiraram o seu nome. Isto está em Antiguidades, no livro 18, na página 772, ok? Flávio Josefo. Mas volta lá no primeiro slide desse, Dani. Porque quem vai falar pela primeira vez de Flávio Josefo é um homem chamado Orígenes. E esse cara desconfia-se que isso que a gente tem em vermelho foi acrescentado por Orígenes, porque Orígenes era cristão. Então a gente vai ler agora, João, só a parte preta, porque essa parte vermelha ela tem um ambiente não histórico, mas teológico. Por quê? Porque se a gente não pode nem chamar ele de homem, porque ele realiza proezas paradoxais. Então a gente vai ler o mesmo texto agora, sem a possível intervenção do nosso irmão Orígenes. Vamos lá. Em torno desse tempo viveu Jesus, um homem sábio. Próximo. Ele chamou para si tanto multidão de judeus quanto de gregos. E quando Pilatos, à sugestão dos principais homens dentre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram desde o princípio não o abandonaram. Próximo. É dele que a tribo dos cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. E onde que a gente vê que isso foi acrescentado? Nos manuscritos mais antigos, nós não temos essa parte em vermelho, exceto nas adições do nosso amigo Orígenes. Mas temos, sim, uma prova cabal do Jesus histórico, do Jesus nazareno. Esse cara, Flávio Josefo, ou o Testemunium Flaviano, né? Ele traz à memória alguém, um ser, um homem que caminhava no meio da multidão, que tinha discípulos, que falava aramaico, possivelmente analfabeto, e que existiu de fato. Isso é um fato irrevogável no processo histórico. Mas o nosso amigo Orígenes, que cita Flávio Josefo pela primeira vez, vocês veem que tudo que eu li encaixa perfeitamente. O que eu li em preto para vocês encaixa, é como se fosse um texto pronto, montado, sem nenhum tipo de edição. E o que está em vermelho são as edições do nosso amigo. Pode passar, Dani. Então, o que a gente tem de fontes históricas além do nosso irmão Flávio Josefo, com uma parte de uma ajuda do nosso querido Orígenes? Nós vamos ter aqui, gente, ó, você pode dar um zoom se você quiser, estiver no seu celular, a datação dos escritos do apóstolo Paulo. Olha a proximidade, Berloff e Dani, que nós temos do testemunho de Paulo em suas cartas, ok? Para o Jesus histórico, que vai viver ali até mais ou menos o ano 35 depois de Cristo. Então nós temos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, entre 50 e 51, Filipenses, entre 51 e 55, Coríntios, primeira, né, que na verdade é a segunda, mas vamos seguir conforme está na Bíblia, porque a primeira carta de Coríntios está falando que Paulo escreveu uma carta anterior. E a segunda parte de Coríntios talvez seja a terceira e quarta, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Então, a primeira carta entre 54 e 56, a segunda entre 54 e 57, Gálatas entre 54 e 57, Romanos entre 57 e 58, e Filemão entre 61 e 63. Observações sobre esse conteúdo. Paulo não conhece o Jesus histórico. As epístolas de natureza circunstancial, né, eles vão ter baixa preocupação biográfica sobre Jesus, né? A gente vai ter a principal preocupação de Jesus era a doutrina
do Cristo crucificado, ok? E aí a gente vai ter nas origens das tradições sobre Jesus, antes, enquanto Paulo perseguia, né, os judeus cristãos, porque a gente acha que o cristianismo nasce como algo novo. O cristianismo é uma dissensão do judaísmo, entre 34 e 37, né? E tem um encontro de 15 dias entre Pedro, Tiago, Paulo, né? Que Tiago é esse? Tiago, irmão de Jesus. Então nós temos essas cartas aqui, ok? Como cartas que são comprovações bibliográficas próximas ao Jesus histórico. Próximo. Nós temos os evangelhos sinópticos, né? Essas fontes dos sinópticos, nós vamos ter Marcos como o mais antigo, entre 65 e 73, já segundo as fontes que Mateus, entre 80 e 90, Lucas, entre 80 e 90, e já o Evangelho de João, atravessando já o primeiro e indo para o segundo século, entre 90 e 110. Então, nós temos aquelas cartas de Paulo, ok? E nós temos também os sinópticos, né? Mais o Evangelho de João. Então, a gente vai ter os sinópticos, né? Pode passar, Dani. E aí, logo depois, nós vamos ter Atos dos Apóstolos, entre o ano 80 e 90. Por isso que é impossível, Berloffa, meu irmão, que o Paulo de Atos dos Apóstolos seja o mesmo Paulo das cartas paulinas. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos é posterior a Paulo, porque é um livro só com Lucas. Então, é impossível que aquele apóstolo Paulo, sendo relatado no Evangelho Lucas-Atos, né? Porque é uma coisa só, seja o apóstolo Paulo das cartas de Paulo. Por quê? Porque esse sujeito já tinha como fonte as cartas paulinas. Aí tu arrumou um problema pro pessoal aí, João. Cada um com seus problemas. Está na hora de desmontar o baralho, né, mano, que foi criado. Então, o Paulo de Atos dos Apóstolos já vem, de alguma forma, abre aspas, contaminado pelo Paulo das epístolas paulinas, dos livros de Paulo, né? Então, a gente vai ter aqui informações sobre Jesus. A gente vai ter a tradição referente à entrega por Judas, né? Jesus, ele foi um homem, segundo os textos de 1 Timóteo 2,5, ele era judeu, se você vai ver em Hebreus 7,14, ele era, segundo essas fontes, né, descende de Davi, que está no 2 Timóteo 2,8, esteve perante Apôncio Pilatos, 1 Timóteo 6,13, foi crucificado, aí é o texto de Efésios, de Colossenses, mais o livro de Hebreus, e mais a primeira epístola de Pedro, e ele estava fora, foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Hebreus 13:12. Essas são as fontes que a gente tem sobre o Jesus histórico. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, 80 a 90, e os outros textos vindo entre 65 e 110. Agora não estamos falando de fontes fora, ok? Falamos de fonte dentro do Novo Testamento, ok? Nós temos ali as cartas paulinas como principais fontes, as mais antigas. Temos os sinópticos, ok? Temos Lucas Atos, ok? Temos as outras fontes. Agora, fora do ambiente dos textos, esse Jesus histórico está, em primeiro lugar, no testemunho de Flávio Josefo. Já vou explicar o desenho, tá? No testemunho de Flávio Josefo, entre 93 e 94, ou seja, ainda no primeiro século. Nas fontes romanas, nós vamos ter em 111 Plínio, 115 Tácito e 122 Suetônio. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o quanto era uma aberração para os não-judeus, para os romanos, a crucificação. Então, aqui eles estão zombando de Jesus, era uma forma dos romanos zombarem de Jesus. Olha aqui, Berloff, você que estava criticando o pastor presbiteriano sem queixo, ele tem um único, né, o queixo e o pescoço vêm junto. Aí que aqui também de colesterol alto. Aqui, ó, vocês vão ver
que eles acreditavam que Jesus, o Nazareno, para poder ofender os cristãos, eles colocam eles com cara de burro, para poder, de fato, exemplificar que não eram simpáticos. Todos esses daqui, Flávio José, que era da cultura judaica, né? Mas os romanos, Plínio, Tácito e Suetônio, eles não eram simpáticos ao cristianismo, porque nenhum romano era. Prova disso é o cristão aqui embaixo olhando para Jesus com cabeça de burro. Ok? Era uma forma de zombar dos cristãos. Próximo. Então, a gente tem como fonte judaica do Jesus histórico Flávio José, como fonte romana Plínio, Tácito e Suetônio. Na patrística, nós vamos ter Clemente Romano, Pápias de Herápolis, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, isso no período da patrística. E dentro dos apóstolos, dos apócrifos, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o papiro Egerton II, que também vão testemunhar de um Jesus histórico. Então a gente vê que há fomento, há substância para a gente, de fato, crer num Jesus histórico, mesmo que esse Jesus histórico não seja, de forma alguma, um homem letrado, rabino, nascido em Belém, que tenha tido seu corpo recuperado por José de Arimateia. Tudo isso faz parte da composição de Jesus na fé, ok? Mas existem todas essas fontes, tanto do ambiente dos judeus, como do ambiente romano, que não era simpático a Jesus, como no ambiente da patrística, com Clemente, Pápias, Inácio, Policarpo, e até os apócrifos, que é o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o papiro Egerton II. Próximo. Então, nós temos de fontes do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo, ele é uma das fontes. Nos sinópticos, nós vamos ter de 3 a 4 fontes. O Evangelho de João é mais uma fonte. Outros escritos do Novo Testamento vão formar entre 4 e 5 fontes. No total, em fontes do Novo Testamento, nós temos entre 9 e 11 fontes de um Jesus histórico. Fontes externas, ou seja, gente fora do contexto tradicional da literatura do Novo Testamento. Nós vamos ter uma fonte judaica, Flávio Josefo. Vamos ter os romanos, que eu citei, que não gostavam muito de Jesus, nem dos cristãos. No período da patrística, nós vamos ter mais 4 fontes. Nos apócrifos, até 3 fontes. Eu botei uma interrogação aí, porque podem haver mais. Num total, entre 7 e 11 fontes do Jesus histórico. Num total de entre 16 e 22 fontes sobre a existência de um Jesus histórico. Não é pouca, não, né? Se você for pegar Platão, por exemplo, né? Platão, a gente vai ter aí pouquíssima ou nenhuma fonte histórica. Você tem uma escola socrática, mas não tem fontes históricas, né? Você tem uma escola pitagórica, mas pouquíssimas fontes históricas. Aqui, dentro do contexto do Novo Testamento, a gente já encontra uma quantidade. Nos sinóticos, mais uma quantidade. No Evangelho de João, mais uma. Outros escritos do Novo Testamento, escritos do apóstolo Paulo. No total, nós temos de fonte histórica, exatamente, de Jesus, filho de José. De fontes históricas, nós temos no total de 16 a 22 fontes de Jesus. Esse é uma parte do Jesus histórico dentro dos evangelhos, no caminho dos evangelhos. E o que nós podemos saber sobre o Jesus histórico, né? Esse Jesus histórico não nasce em Belém, tá? Esse Jesus histórico, ele não era um homem letrado, nem tampouco um rabino, mas era um líder popular de Nazaré, era um homem completamente analfabeto, um homem que não era letrado, ok? Ele era um homem que viveu falando a língua aramaica, Jesus não falava grego, ok?
A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus, tá? Essa mensagem sobre o reino de Deus era uma mensagem subversiva ao reino de Herodes. Para quem não sabe, Herodes ele era edomita, ele era um bastardo. Então Jesus ele entra em confronto com os herodianos, ele entra em confronto com aqueles que autenticavam o governo de Herodes, porque ele era filho bastardo, né? Ele era filho de uma nabateia, né? De alguém de Nabate, a mãe era nabateia e o pai era edomita, ok? Então ele não vinha de nenhuma raiz histórica de nenhum dos reis, era alguém que estava dentro da folha de pagamento do Tibério César, ok? Quem? Herodes, né? Então Jesus ele era contra o governo de Herodes, ao mesmo tempo que também combatia as autoridades judaicas, aqueles que utilizavam da fé dos homens para, de alguma forma, perverter eles e sugar até o tutano daqueles homens. Então, ele tinha uma batalha particular com os fariseus e os saduceus, né? Jesus ele vinha de um movimento popular, ele não vinha da aristocracia religiosa, ele não se comunica com a aristocracia religiosa. Jesus não tinha nenhum tipo de sinagoga. Quando a gente vê nos textos Jesus em sinagoga, é bem provável que esses são os textos adicionados. Não haviam sinagogas em Jerusalém mais, haviam reuniões em casas de judeus que traziam ali a sua fé e partilhavam a sua fé. Mas não haviam sinagogas. Havia o templo em Jerusalém, a sinagoga ela é um fator posterior, né, ali. Havia, sim, pequenos encontros em casas. O templo, né, ainda antes de ser destruído, né, que se diz entre 68 e 70, né, era um lugar de extrema corrupção. Havia ali, tanto em Lucas capítulo 3, 2 sumos sacerdotes, corrompendo o processo, de fato, do judaísmo, que deveria pedir apenas um sumo sacerdote. Então, Jesus ele era esse cara que nasceu nesse contexto e que temos aqui do Jesus histórico entre 16 e 22 fontes, ok? Esse é o Jesus histórico. Esse é o filho de José e de Maria, tá? Esse ele é o carpinteiro ou pedreiro, segundo a possibilidade de tradução, ok? Esse é o cara que teve irmão, Tiago, que é citado por Paulo, né? Irmão de Jesus. Ali não é simplesmente uma forma de se falar irmão espiritual, mas ele era irmão de Jesus, ok? Então esse é o Jesus histórico, e eu vou compor junto com vocês mais alguma coisa assim que a gente tiver o ambiente de abrir para perguntas e respostas. Dani, se quiser abrir, pode abrir, que a gente agora começa a aprofundar mais junto com eles, construindo junto com eles. Então, tratamos do ambiente de Jesus com Jesus, Jesus sem Jesus, as fontes históricas, né, que nós temos sobre o Jesus histórico, e agora vamos compor junto com eles, junto com as dúvidas, essa figura que a gente trouxe aqui a nível histórico. Beleza, maravilha. Antes de abrir o chat, então, vou colocar aqui na tela para a gente fazer uma foto, né, que a gente faz uma fotinho aqui oficial antes, né, da galera começar a sair. Deixa eu só colocar aqui. Pessoal, vamos fazer um print, então, e se vocês puderem, colocar nos stories de vocês, marcar aí o pastor John, PR, John Souza, tá aqui embaixo, pastor Berloffa também, a gente reposta depois, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Beleza. Vamos ver no chat aqui, então. Ai, Dani, desculpa, perdi, saí fora, sem querer. Perdão. Tem problema. Vamos ver aqui, gente. Já podem ir levantando as mãos, quem quiser falar ao vivo, enquanto eu vou dando uma garimpada aqui nas perguntas do chat. Tá, deixa eu... John. Vai lá. Bom, muita coisa para falar, mas não quero... Peraí. Caetano está em transição aqui de vir para a câmera. Só um minutinho, gente. Chegou perguntando aqui, então, hein, John? Paulo é mais... Está no mudo, Berloffa. O Berloffa, acho que... Não, desculpa, gente. Foi só bem na hora o Caetano resolveu aqui. Ô, John, antes de entrar nas questões teológicas, históricas, como seguir depois de tudo isso?
na fé cristã. Visto que a nossa fé é construída, a gente fosse tentar mensurar, né, o que é histórico e o que é da nossa fé, né? Como seguir, então? Como seguir com os evangelhos? Como seguir com as devocionais? Como seguir com as lives do Berlofa toda manhã? Como que aquilo pode continuar fazendo sentido pra gente, mano? Em primeiro lugar, cara, não muda nada, né, mano? E muda tudo. Explico, né? Não muda nada porque Jesus é uma experiência de fé. É alguém com quem você se encontra e não um objeto que você lê e tem a confirmação histórica, né? Jesus sempre foi, mesmo antes de eu trazer essa revelação, né? Então, não muda nada quanto a tudo aquilo que você experimentou de Jesus, aquilo que você provou de Jesus. Porque Jesus, ele não é uma confirmação de fato, Jesus é uma experimentação de vida, né? Por isso que tem muito mais a ver com fé do que com experiência literária, semântica, estrutural, teológica, né? Então, se você provou desse Jesus da fé, se você encarnou esse Jesus da fé na vida, né? De fato, não muda nada. Agora, se tudo que você teve foi informação da igreja e que todas aquelas informações constituíram o seu ambiente de fé, eu não posso nem dizer que o que você tinha era fé. O que você tinha era uma experiência literária de confirmação de fatos a partir de um ponto de vista de um ambiente que é a igreja. Então, se você experimentou de Jesus na vida, tá tudo certo. Amanhã você vai acordar, você vai orar, igual aquele conto entre dois judeus, né, que estavam discutindo se Deus existe, se Deus não existe, chegaram à conclusão de que Deus não existia. E foi cada um para sua casa. No outro dia, o irmão judeu encontra com aquele outro que tinha discutido com ele, que tinha chegado à conclusão de que Deus não existia, orando, encontra com ele orando. E ele fala, meu irmão, mas ontem a gente não chegou à conclusão de que Deus não existia? Ele, claro, mas o que Deus tem a ver com isso? Então, meu irmão, se você teve uma experiência de fé com Jesus, se você provou de fato de Jesus, não muda nada. Agora, se você teve uma experiência literária, se teu pastor te convenceu de que Jesus só é Jesus se ele nasceu em Belém, Jesus só é Jesus se ele, de fato, tiver o corpo resgatado por José de Arimateia, se existiu um Barrabás mesmo, porque se não teve Barrabás, meu irmão, não tem Jesus. Aí você foi convencida pelo texto, mas não provou de Jesus na fé. E é essa a diferença. É assim que você vai para a vida amanhã. Assim que você vai ver as lives do Berlofa amanhã de manhã. Amém. Espero todo mundo, então, amanhã na live, hein? Ninguém fala assim, não vou não, é tudo mentira. Tudo mentira. É porque o que a gente está acostumado é fazer essa confusão, né? Do Jesus da fé com o Jesus histórico. Esse Jesus histórico é uma outra coisa. Mas que, pelo menos, você está sabendo que esse cara existiu. Nós temos entre 16 e 22 fontes históricas. E mais, né, John? A gente falou disso ontem na live. Se a gente não tem nada de Jesus histórico, o nosso Jesus da fé pode ser qualquer um, né? Qualquer Inclusive, coisa. ele que está defecando em cima de uma impressora dentro do STF, né? Pode Exatamente. ser. Estão cagando na impressora e dizendo que é em nome de Jesus. A partir do momento que temos uma base histórica de um Jesus periférico, de um Jesus nazareno e não de Belém, tudo isso, o nosso Jesus da fé, ele ganha um corpo, né? Inclusive ganha dimensões impossíveis dele se manifestar, já que esse Jesus que se manifesta na fé da igreja presbiteriana hoje, ele não tem absolutamente nada a ver com o Jesus histórico. Então, eles têm o direito de ter a fé deles? Tem, só que não tem nada a ver com o Jesus histórico. Sim, exatamente. Mas, Berlofa, esse Jesus que esse pastor presbiteriano, moginiano, proclama, ele não é o Jesus da fé cristã. É alguma heresia dele. É um Saddam Hussein, velho. É um Saddam Hussein. Mas tudo bem. Vamos respeitar agora o pessoal que levantou a mão. Não, mas, Job, eu entendi, sim. Quando a gente fala da fé, o que é a fé cristã? Né? A gente está falando de um todo ou a gente está falando de cada fé aqui? Cada um aqui é cristão e cada um tem uma fé. E cada fé constitui um Jesus. E dentro do que, pelo menos, que a gente percebe da experiência, vamos falar só dos evangélicos, a gente conseguiria definir um Jesus?
pegando os pentecostais, os neopentecostais, os presbiterianos, os batistas, os emergentes. A gente não, nem isso a gente consegue. Então, qual Jesus a gente está falando? Então, eu acho que quando eu digo assim da fé, é da fé daquele cara. Aquele cara constrói o Jesus dele a partir das prerrogativas dele, porque ele não tem uma base de um Jesus histórico. Não, eu mencionei porque as denominações, todas elas convergem numa fé, né? Todas elas têm um sacramento para eles, né? Que qual é a base da sua fé, e quem não comunga sai da denominação, vai para outra denominação. Eu acho que esse cara, se souberem, né, o que ele anda falando, ele não permanece, mas tudo bem. Depois da rasteira que a gente der nele, ele parte para outro. Ele não vai nem querer ficar mais pastor depois de ele encontrar com a gente, óbvio. Dani, qual é a hora? Uhum. John, por que o Evangelho de Tomé não entrou no canon? Porque quem decidiu o canon não foi com a cara dele, é basicamente isso. Ele era lido pelas primeiras comunidades, ele era tido como algo importante, material importante, e não foi colocado no cânon, na Constituição Canônica. É simplesmente isso. E, gente, tem um monte de coisa boa que não entrou. Só para poder... Por que, John? O que a gente poderia falar de evangelhos? Quais outros evangelhos? Inclusive, a gente pode hoje pesquisar, que a galera talvez não conheça. Você tem como nos oferecer esse material, como você já me ofereceu? Quais outros evangelhos a gente poderia ter como histórico, ponto histórico? Histórico é muito difícil, João, de você fazer essa avaliação de evangelho histórico, porque aqueles que foram escritos na fonte Q, por exemplo, Tomé, todos eles estão muito próximos de Jesus, tal qual os sinópticos, não entraram, entende? Você talvez teria os evangelhos gnósticos, que são bem bacanas. A gente tem muita coisa, em Maria Madalena, Tobias, tem muita coisa que poderia ter entrado ali, que tem coisas boas para ensinar. Por exemplo, Macabeus conta a história, sabe? Que também pode vir de Qumran, que foi onde foi encontrado alguns desses, que também tem a ver com a letra alemã, que tem a ver com livro, né? Então, o Evangelho de Qumran são os novos encontros, né, encontrados, né, os evangelhos achados novos, essa fonte chamada fonte Q, fonte de Qumran. John, então Jesus, sendo um nazareno periférico, não teria sido julgado por Pôncio Pilatos? Dificilmente. Dificilmente teria sido julgado por Pôncio Pilatos. Ele não ia se ocupar de maneira alguma em tratar um nazareno subversivo. Ele iria para a cruz, ele iria ser humilhado, massacrado, porque o Estado teme em matar o pobre de forma cruel. O cara com um pedaço de cama pendurado no pescoço foi assassinado, morreu com um tiro de fuzil. Um pai com família dentro tomou 89 tiros. Então é uma coisa que não muda, né? O Estado, em exercício do poder, ele tem o costume de ser extremamente cruel. É um exercício de poder de forma cruel, né? Então, dificilmente ele teria tido o, abre aspas, privilégio de ter sido julgado por Pôncio Pilatos, mas não significa que ele não teria sido morto pelas lideranças romanas do seu tempo. Quais são as fontes históricas dos irmãos de Jesus? Eu falei, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Você vai ler lá, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, e graça que havia sido dada sobre eles, né? E deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios, e eles fossem da circuncisão. Nós fôssemos até os gentios e eles fossem até os da circuncisão. Também vai estar em Gálatas 1,19. E não vi nenhum outro, senão 2 apóstolos, que está falando do mesmo texto, né, que é Cefas, né, e mais um, e Tiago, irmão do Senhor. E aqui a palavra irmão não é irmão de fé, ok? Aqui a palavra irmão é a consanguinidade, era irmão de sangue, ok? Também está no texto de Gálatas, capítulo 1 e Gálatas, capítulo 2. Nas ruínas de Cafarnaum, em Israel, há uma sinagoga. Ela pode ser contemporânea a Jesus? É bem difícil, tá? É bem provável que seja depois da destruição do templo, onde houve uma organização maior dos judeus, mas logo depois também houve mais perseguição, mas não da forma que historicamente a gente ouve falar na igreja, né?
A perseguição aos cristãos, ela começa mais tardiamente do que a gente ouve falar na igreja, e ela termina não apenas com a questão de Teodósio e depois Constantino confirmando o Império Cristão, tá? Mas ela termina um pouco antes, porque os cristãos, eles eram bons comerciantes, eles eram uma facção do judaísmo, né? Era gente que tinha dinheiro, que pagava imposto, então não era jogo para o Império que vinha falindo por conta dos seus desbravamentos, matar aqueles que pagavam imposto. Então, essa perseguição também é um objeto que a gente tem da construção da fé, para poder explicar o porquê que a fé cristã, de alguma forma, avançava, né, na Ásia, na Europa e depois na África, né? Mas, na verdade, historicamente, essa perseguição não foi bem assim, não. Depois de Nero, a gente não teve homens tão cruéis assim, né? Houveram homens cruéis que perseguiam tudo aquilo que era diferente, não era exclusividade dos cristãos. O que é evangelho o quê? Por quê o quê? Eu já expliquei, já vem de Qumran. Quem levantou a mão, pessoal, acho que saiu as mãozinhas aqui. A Michele, né? Tinha levantado. Tem alguma dúvida, Isso. Michele? Ele falou lá no dos slides, Evangelho de Pedro. É outro, se não é as cartas? É outra coisa? É porque a gente chama de carta, né? Ou de evangelho, mas a pretensão não é essa, não tinha nem Pedro no nome, né? Então, tanto a forma de dizer carta de Pedro, como de evangelho de Pedro, a gente tem o evangelho de Pedro, que é um apócrifo também, tá? Mas nesse caso ali, a gente fala do que é conhecido. Perguntar se é apócrifo. Tem um apócrifo chamado Evangelho de Pedro, mas é do 2º século, não é do 1º século. Mas aquele caso ali tanto faz, né? São os escritos atribuídos a Pedro. Pedro já estava bem morto quando aquilo foi escrito. Mas haviam fontes que eram os discípulos de Pedro, que era uma comunidade, né, que tinha aprendido aos pés de Pedro, que escrevia e que colocou aquilo ali para ensino da comunidade, né? Então a gente tem a comunidade marcana, a comunidade lucana, eram comunidades que tinham aprendido de irmãos que tinham referência nesses que são chamados de discípulos, né? Mateus não escreveu nada, Marcos não escreveu nada, Lucas não escreveu nada, eram escritos das comunidades. Então, John, mas aí as comunidades, Marcos, Lucas, eles têm várias coisas em comum. Entre eles fala dessa questão de Pilatos, né, do José de Arimateia fictício. Isso é o que? Era um consenso do autor desses livros, todos eles escreverem? Isso é chamado de teoria das fontes. Existe um desses livros que é o texto mãe, Michele, que é o texto de Marcos. Todos os outros têm por fonte, ou seja, Mateus e Lucas, nos sinópticos, né, o Evangelho de Marcos, né? Então, Marcos ele serve com 95% da base para os outros 2 evangelhos, né? E pouca coisa de historicidade em João, porque ele já está já entre 95 e 110. Então, eles têm coisas semelhantes porque eles estão bebendo da mesma fonte, entendeu? Que é a fonte de Marcos. O que a gente vai ter de diferente é um detalhe ou outro que algumas comunidades decidiram ou acrescentar ou retirar. Por exemplo, a gente tem um acréscimo do texto de Marcos, que é chamado de final longo do Marcos, né? Então, a gente tem coisas que foram acrescentadas ali no final do 2º século, algumas coisas que são comuns porque elas vêm da mesma fonte, daí que a gente chama de teoria das fontes, né? Que não se aplica apenas ao Velho Testamento, com a fonte javista, elonista, fonte de Deuteronômio, também se aplica na construção dos sinópticos no Novo Testamento. Tem um gráfico que eu vou mandar para vocês depois, lá no nosso grupo de estudos, que vocês vão entender mais ou menos da onde que vem essa composição da fonte. Mas o que eu posso te dizer, Michele, é que Marcos ele serve de fonte para Mateus e para Lucas. E é por isso que eles vão replicar as mesmas histórias. Tchau. Oi. O pessoal fazia Ctrl+C, Ctrl+V do que Marcos escreveu. Mas não dava referência, né? Já Marcos no século X. Se os professores de TCC vissem isso. Não tinha bibliografia. Mas é plágio. Veja só, eu tenho algumas Saudade dúvidas. desse tempo, hein? Eu tenho algumas dúvidas. Veja só, a gente sabe que a educação era uma coisa para rico, né? Paulo, por exemplo, era letrado porque ele tinha uma condição econômica boa. Mas o que eu sabia era que o judeu,
ele é ensinado na Torá, né, os homens, né, que a mulher não tinha acesso. Quando Jesus vai ao templo e ele discute com outros doutores, Jesus não sabia, Jesus era iletrado, Jesus não conhecia, não conseguia ler os livros do rolo do Torá. Ele foi, ele era pré-adolescente na época, né? Então, Jalber, esse é o problema, que a gente não sabe dividir o que é tradição oral de tradição lida. São coisas completamente diferentes. Jesus, ele tinha a tradição oral, ou seja, ele sabia o que estava nas leis, nas escrituras, ele poderia citar de cor. Um adolescente hebreu, um adolescente judeu do período de Jesus, sabia dizer, né, replicar os escritos e os profetas de cor, ok? E isso não era necessário ter a leitura, porque a tradição era oral. Então, todos eles, todos os meninos de 13 anos, né, decoravam os escritos e os profetas, as leis, os escritos e os profetas. Então, isso não é necessário para um ambiente de tradição oral, entendeu, irmão? Ah, tudo bem. Eu sei que as culturas mais antigas, né, prezavam suas histórias através da tradição oral, né? Sim. Então, o judeu que discutia a Torá era porque ele decorou o texto. Exatamente. Tá. Não, porque a gente vê aquela cena de entrar na sinagoga e abrir o rolo e ler, ele tá recitando algo que ele decorou, não necessariamente... Exatamente. Ok. E o que ele faz é a autenticação com o rolo da lei, tá entendendo? Ele autentica o que ele está dizendo, pedindo para o serviçal da sinagoga para poder trazer aquele rolo, né? Então, ele só autentica o que ele está dizendo, querendo dizer mais ou menos assim, se vocês quiserem conferir, está aqui. E quando o John diz que Jesus é analfabeto, num caso de escrita, né? Realmente Jesus provavelmente não sabia escrever. Não significa que ele não sabia falar e se comunicar. No aramaico, como se a língua mãe, e temos textos, né? Textos bíblicos, ok? Tá, gente? Não textos históricos. E aí a gente vai ter que entrar nesse caminho, não tem como, tá? Jesus... Eu acho que é meio como hoje, né, nas igrejas, que as pessoas decoram versículos, mas não sabe nem interpretar nem o contexto. Fala assim, a pessoa nem se comunica muito bem, mas ela decora e ela nem lê. Sim, mas pensa também num cara que nós podemos chamar de analfabeto, mas que viveu 3, 4 anos em uma tribo e voltou de lá falando. Então, ele não sabe escrever aquilo, mas sabe se comunicar. Então, a gente tem Jesus, por exemplo, falando com o centurião romano. Nós não sabemos como que foi esse encontro e qual língua eles conversaram. Foi o centurião que falou aramaico, Jesus falou o latim, teve alguém interpretando. Então, provavelmente, Jesus conseguia se comunicar, né, talvez em latim, no grego, no hebraico, mas ele era um analfabeto. Analfabeto, como eu estou dizendo para vocês, né? Dentro da nossa construção, que é uma construção que é descrita, né? Mas haviam povos ágrafos, né? E que sabiam se comunicar, né? Porque o analfabetismo que a gente tem hoje, a gente conecta com o analfabetismo do nosso tempo, né? Pessoas muito simples, né? Que não conseguem, às vezes, recitar, mas esses caras vinham de uma tradição oral fortíssima, em que, naturalmente, eles não precisavam nem saber ler e escrever, porque eles vinham de um processo literário que o judaísmo tinha muito forte de decorar a lei, de andar com a lei em filactérios, né? Eram papéis que eles colavam com versículos. A gente está falando de alguém que era muito conectado a questões literárias, mesmo que fosse analfabeto. Ok. E outra coisa que eu tinha dúvida com relação à igreja, no início, né? Paulo faz menção, né, às igrejas, ele usa o plural, como se as comunidades... hoje a gente entende igreja como corpo de Cristo, não igreja como um templo, né, como um prédio, com uma denominação na frente, num cartaz, né, mas essas comunidades, vamos dizer assim, a igreja primitiva, ela se reunia realmente nos lares, porque há menção de encontros em catacumbas, de um povo que se reunia escondido, já que as sinagogas eram para os judeus, eles não tinham onde se reunir para conversar, para
expor, para orar, para abençoar uns aos outros. Então, a igreja primitiva realmente vivia nesses encontros caseiros. Como é que ela funcionava? Como é que eles perpetuaram a tradição oral a partir da morte de Jesus, para que a igreja crescesse e alcançasse, no caso, por exemplo, a Europa? Então, esses seguidores do caminho, né, que eram chamados de seguidores do caminho, só um pouco depois que eles vão ser chamados de cristãos, talvez em Antioquia, né, pelo texto, mas um pouco antes pela história, eles se encontravam basicamente nas casas e eram pouquíssima gente. Essa ideia que você vê de 5.000 em Atos dos Apóstolos, esquece, ok? Não havia essa quantidade de conversões. Eram 20, 30 pessoas, ok? Só que era gente obstinada, porque o que eles aprenderam não era de uma cognitividade que fazia sentido, era algo tão louco que se entregava tudo, que se doava tudo, e que isso chamava atenção pela loucura. A propaganda era a loucura desses homens, que não se importavam em morrer, eles não se importavam, em que davam a outra face. Isso desperta a curiosidade de grupos que eram completamente maniqueístas, lucristas, isso desperta a curiosidade, mas eram pouquíssima gente. Nesse período que eu estou dizendo para você, Jalber, entre o período de Jesus com Jesus, né, até o final do período do ano 40, onde a gente vai ter o período de Jesus sem Jesus, a gente tinha os discípulos. Desculpa, espirrei. Mas logo depois, esse número praticamente não aumenta. Esse número só vai crescendo, Jalber, a partir do trabalho de Paulo. Então, Paulo ele vai ser taticamente mais importante a nível de difusão dessas palavras, porque quando fere o processo judaico, o muro judaico, a barreira judaica, e entra dentro do mundo grego, a comunicação escrita faz um papel do evangelismo. Aquelas escrituras elas vão chegando, aqueles textos eles vão chegando. Aquelas cartas vão chegando, aonde pessoas de judeus não poderiam entrar. Então, nesse período entre 50 e 68, quando Paulo vai escrevendo as cartas, e aquelas cartas elas vão se difundindo em Roma, a carta aos Romanos, em Corinto, a carta de Corinto, aquilo ali vai gerando um papel evangelístico muito mais poderoso do que apenas o discurso de Jesus. Mas aqueles que estavam com Jesus permaneceram até o fim. Então, aquela galerinha que estava ali ficou. Só que uma hora eles vão morrendo, vai passando o tempo. Eles estavam em Jerusalém, fizeram um concílio em Jerusalém. O tempo vai passando. O que fez furar a bolha foi o apóstolo Paulo e os seus escritos. Paulo ele faz a bolha da ideia do Cristo crucificado, que fazia muito sentido na cabeça de uma sociedade de sacrifício, de uma sociedade de morte, fazia muito sentido o Cristo crucificado. E aí aquilo fura a bolha, né? Mas antes disso eram lugares minúsculos. Então o que era a igreja primitiva? Era 3, 4 pessoas, 5 pessoas reunidas numa casa. Se a gente fica imaginando a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, eram 5, 6 pessoas, sabe? Que se reuniam naquele lugar. Só que houve um poder de difusão daquela palavra muito grande com os escritos de Paulo. Então, Paulo, como o nosso amigo Carlos Henrique citou, se torna, abre aspas, mais importante do que Jesus no Novo Testamento para fazer construir a ideia que nós temos hoje de igreja. Próxima pergunta, então, é do Sandro. Deixa eu ver se eu consigo fazer, John. Ô, John, qual seria o maior impacto de um cidadão contemporâneo lá, né, de Jesus, com Jesus, né, que viveu naquela época, de um que as cartas de Paulo? Chegou a pergunta aí? Eu não consigo entender porque deu uma piscada, mas eu vou ficar bem